Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista Alan Patrick. Estamos aqui para o início de mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Desta feita, nós estaremos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ter um trimestre aí muito abençoador, muito conscientizador, porque estamos em batalha e precisamos conhecer o nosso adversário para que possamos combater o bom combate, para que possamos usar as armas certas, as armas espirituais e assim triunfarmos para a glória do nome de Jesus. O comentarista da nossa lição desse terceiro trimestre de 2022 é o pastor José Gonçalves. A primeira lição fala sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nós vamos meditar no dia de hoje, nós vamos meditar no texto áureo, na verdade prática e na leitura de hoje. Então vamos para a nossa meditação. Então, o nosso texto áureo diz o seguinte, está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, quando Paulo diz essas palavras aqui, que o Espírito expressamente diz, obviamente aqui Paulo está falando de uma verdade revelada, de uma inspiração do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre os seus escritos, porque nós sabemos que a Escritura ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Paulo, pelo Espírito, ele deixa bem claro aqui que nos últimos tempos, na verdade essa expressão últimos tempos é o período que marca a ascensão de Jesus e o retorno de Jesus. Então esse ato de tempo é chamado de últimos tempos. Apostatarão alguns da fé. Não confundam apostasia com desvios. Tem pessoas que não por compreender a salvação, por fraqueza ou por outros motivos, acabam se desviando da fé. Mas essas pessoas, muitas vezes se conscientizam, se arrependem e voltam para a presença do Senhor. Amém? Mas o apóstata não, é aquele que dá as costas à verdade da fé e muitas vezes chega até mesmo a contradizer e a negar verdades da palavra de Deus, como foi o caso, por exemplo, que Paulo falou de Himeneu e Fileto, que eles negavam a ressurreição. Também Alexandre Lacueiro também, Paulo disse que ele disse palavras maliciosas, outras várias, ou seja, palavras de oposição. Então, o apóstata não é só aquele que se desvia, é aquele que abandona, além de abandonar a fé, ele muitas vezes ele prega contra as verdades essenciais da nossa fé, como foi o caso aqui da ressurreição que acabamos de citar. A verdade prática diz o seguinte: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, que ele não ignorava as artimanhas de Satanás. Em Efésios 6, Paulo diz que nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo. Então veja, nós entendemos aí que ele é malicioso, ele é astuto, ele é estratégico. Então nós já vamos conhecendo aí o nosso adversário, mas a Bíblia também, além de nos mostrar o perfil do nosso adversário, a Bíblia também nos mostra as armas espirituais. E um texto que é mais célebre é o texto de Efésios 6,
do 10 ao 18, quando fala da armadura de Deus, e também o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 10, quando Paulo diz que mesmo nós estamos no corpo, nós não guerreamos segundo o corpo, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então nós vamos aprender ao longo desse trimestre a nos munir de armas espirituais para combater o mal. A leitura diária de hoje está em Gênesis capítulo 37, é um texto bem conhecido, né? Gênesis 37, falando sobre a história de José. Gênesis 37, versículos 5 ao 7, que diz assim: sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Enfim, essa passagem aqui, o título dela diz o seguinte, que Deus adverte pessoas e grupos, né? Deus advertiu já a liderança de José sobre uma grande tragédia que iria acontecer, que foi a fome, né? Que perdurou durante 7 anos, sucedida por 7 anos de bonança, 7 anos de abundância. Enfim, o que o texto diz para nós? Que muitas vezes Deus nos revela, se estivermos em comunhão com Ele, as coisas que porventura podem acontecer, as tragédias que porventura podem acontecer. Jesus disse, para encerrar, em Lucas capítulo 21, versículo 36, Jesus diz: vigiai, esteja sempre orando, para que sejais dignos de evitar todas as coisas que irão vos acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Que possamos sempre manter o contato com o nosso Salvador, porque Ele não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Amém? Deus abençoe e vamos para mais um trimestre abençoado na presença de Deus.